Agora são 8h22. Vamos falar sobre o motim dos policiais militares no Ceará. A conversa agora é com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Guardião da Cidade. Também é pesquisador visitante da Norwegian Policy University College em Oslo. Olá, Adilson, bom dia. Prazer falar contigo. Oi, Marilu, tudo bom com vocês? Tudo Bom dia. certo, bom dia. Bom, Adilson, temos aí as notícias, né, em torno desse motim dos policiais militares lá no Ceará, dando conta que pelo menos mais de 30 policiais militares desertores foram presos no Ceará, né, durante o motim. Parece que eles se negaram, né, faltaram a uma chamada para trabalhar na segurança das festas de carnaval no interior do Ceará, de acordo com o governo do estado. Temos também a notícia, né, que o Ceará teve aí os 2 dias mais violentos desde 2012. Na sexta-feira foram 37 homicídios, no sábado mais 34. Média do estado antes do motim de policiais era de 6 mortes por dia. Como é que você está avaliando, como você está vendo esse motim dos policiais militares e a gravidade, né, que isso representa também, obviamente, para a população com esses índices aí alarmantes de assassinatos, Adilson? Olha, Marilu, obviamente que eu vou falar, eu não tenho elementos para analisar com profundidade o que está acontecendo lá no Ceará, mas o que a gente consegue ver, e eu, um pouco com a experiência que eu tenho de ter sido policial militar por 30 anos, é que, primeiro, um movimento dessa natureza não acontece da noite para o dia. Havia um foco de insatisfação e havia uma evidente quebra de autoridade mesmo, né? E de disciplina. Não estou aqui querendo ser extremamente rígido, mas toda organização tem que ter uma autoridade e uma disciplina. E esse é um fenômeno que, pela natureza e pela dimensão do que está acontecendo agora, é algo que já tenha sido quebrado há muito tempo, né? Lideranças outros assumiram o comando do efetivo. E não necessariamente as lideranças formais, oficiais, estabelecidas de acordo com, usando um jargão, uma expressão militar, de acordo com a cadeia de comando. Existe um vácuo de autoridade aí. Algo demonstra que o comando dos policiais não estava representando os anseios dos policiais. Aí você pergunta para mim, é legítimo então eles terem feito isso aí? Não, não é legítimo. Esse vácuo, essa falta de sensibilidade permitiu também que outras lideranças tivessem ascendência sobre os policiais e estabelecessem um outro padrão de relacionamento e de atitude. O que acontece no Ceará é inadmissível, não é algo que se possa dizer que pertence a uma corporação, é algo de bando, de quadrilha. Não tem o que falar para defender essas pessoas. Até mesmo, Marilu, porque eles estão usando o patrimônio público da pior maneira possível. Eu, você, todos nós pagamos para essas pessoas utilizarem viatura, armamento e equipamento para dar segurança e não para produzir atos de selvageria e de vandalismo. Não estou dizendo que eles não devam pleitear por melhores condições de trabalho e melhores salários. Todos devemos. Claro. Mas existem maneiras. Porque a democracia é um regime também de responsabilidade. Ninguém pode sair fazendo o que bem entende. Eu acho que 30 presos é pouco. Merecem mais pessoas serem presas, mais pessoas merecem ser expulsas da corporação. Eu só espero que dessa vez, Marilu, não tenha o que já aconteceu vezes anteriores, as tais anistias, né? Onde as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional e os respectivos poderes executivos sancionam anistias a policiais grevistas. Todos que praticam um ato têm que ser responsáveis por esse ato. Se a pessoa decidiu fazer uma manifestação dessa natureza, com esse grau de violência, de vandalismo, ela tem que assumir, isso é qualquer pessoa, tem que assumir pelo ato que praticou.
Existe um mínimo necessário de civilidade que foi quebrada. Me preocupa, Marilu, o número de mortes. Eu não tenho elementos oficiais e nem pesquisei sobre isso. Mas você vê que os grevistas eles estão usando de tudo e qualquer artifício vil para chamar a atenção e para tentar valer o pleito deles, né? Eu acho que valeria uma linha de investigação séria para ver se o número de mortes não está relacionado com a atuação dos grevistas. De repente, a ideia é passar criar um ambiente de caos total com uma forma de pressão para o governo ceder às reivindicações. A reivindicação não, a chantagem dessas pessoas. Bom, aí é extremamente grave isso, né, Adilson? Extremamente grave, Marilu. E outra, eu acho que esse tipo de manifestação é um efeito do militarismo vigente nas polícias militares. Ao ter a estrutura semelhante à do Exército Brasileiro, você tem as relações interpessoais, você pode ter, porque nem em todo lugar acontece isso, as relações interpessoais estabelecidas da pior maneira possível, dentro de uma rigidez e um autoritarismo que bloqueia a troca de experiência, impede o compartilhamento de ideias e faz com que o pleito do subordinado chegue até o superior ou seja reconhecido como um pleito. Então, eu acho que é um bom momento para a gente analisar também essa questão no militarismo. O grande problema que eu vejo é quando você fala em desmilitarização da polícia, os oportunistas de plantão, e são maldosos, eles logo vêm com a teoria do caos, né? E é interessante isso que eu vou te falar, porque o que os defensores da militarização falam? A desmilitarização significa a quebra da hierarquia e disciplina, significa o caos, significa que ninguém vai cumprir ordem, significa que o policial não vai trabalhar. O que está acontecendo agora com a militarização? Exatamente. Policiais que querem trabalhar não conseguem, tem o caos, a quebra de disciplina, atos de vandalismo. E eu vou mais, Marilu. Você sabe que eu tenho uma postura muito preocupada com a questão da democracia e das garantias individuais. Mas tem que ter responsabilidade. Se essa lei de terrorismo presta para alguma coisa, deveria ser aplicada agora. Porque ninguém tem o direito de usar o aparato do Estado para espalhar o caos e o terror na sociedade. Agora, se confirmada essa questão da chantagem, se for investigado, e se confirmar essa questão da chantagem e dessas mortes, entre aspas, que seriam provocadas por esses policiais, é a polícia bandida mesmo, né, Adilson? Veja bem, né, Marilu? Eu não estou falando que isso aconteceu e não estou falando que eles são responsáveis. Mas eu acho que é uma linha de investigação que tem que ser levada muito a sério. Sabe por quê? Entra de greve, estoura o homicídio. É uma linha que tem que ser analisada até mesmo para inocentar os policiais que não tem nada a ver com, de repente, com esse tipo de ação. Transparência é tudo nesse momento. Aliás, transparência que falta no nosso Brasil e não é de hoje. Exato. Então, nós estamos colhendo os maus dessa falta de os males, né, dessa falta de transparência. Então, pela sua experiência profissional, é muito esquisito esse número de mortes em relação a esse período desse motim, dessa greve, é isso. Isso você pode dizer com categoria, né, Adilson? Sim, porque estoura a greve, estoura o número de homicídio. Esse é um fator que tem que ser investigado com maior rigor. Quem foram essas pessoas mortas? Elas tinham ligação com algum tipo de atividade criminosa? Elas tinham algum antecedente criminal? É estranho. Teve dias aí que foi mais de 1 por hora. É um número absurdo, e justo quando o movimento ele recrudesce. Isso tem que ser analisado com o maior rigor possível. A sociedade espera esse esclarecimento. Porque nós estamos falando de vidas humanas. E, de repente, alguém pode estar usando a vida humana como um fator de chantagem, ou seja, mais um fator de total relativização da vida humana. Isso tem que ser analisado. Agora, o que chama a atenção também, Marilu, são deputados, policiais militares, enfim, ligados à bancada da bala, de outros estados irem lá. O que essas pessoas estão fazendo lá?
Que tipo de apoio eles estão dando para essas pessoas? Os policiais, e aqui eu faço um apelo aos policiais que estão participando desse movimento, eles que tomem muito cuidado, porque eles podem estar sendo manipulados por outros interesses políticos eleitoreiros, sabe? Importantíssimo esse ponto, né? Porque tem o sargento Na Ailton, não é? década... Enfim, diga. Não, eu só ia te acrescentar aqui o posicionamento aí de uma das lideranças, né, que é o sargento Ailton, que é ligado ao bolsonarismo, né? Só acrescentando. A gente tem que tomar cuidado para não acusar ninguém de algo. Mas eu estranho essas pessoas que se dizem respeitar os interesses da tropa, utilizarem os policiais nesse tipo de atividade, que eles sabem que sofrerão retaliação. Eles sabem. De repente tem alguém aí visando um projeto político pessoal e está utilizando as outras pessoas. Não estou falando que essas pessoas que entraram nessa conversa e estão atuando dessa maneira são santas e não merecem ser punidas. Mas, de repente, o grau de insatisfação ou de necessidade é tão grande que leva elas a serem utilizadas e manipuladas por essas pessoas. Se alguém tem algum respeito pelo policial militar, se alguma liderança, algum político que representa alguma bancada que tutela os interesses dos policiais militares estão realmente com os policiais militares, eles devem ter maior responsabilidade sobre os seus atos e zelar pelo bem desses policiais militares, inclusive falar, vamos fazer algum tipo de movimento? Ok, vamos fazer, mas vamos ter limite para não nos prejudicar. Exato, a gente está falando... E não usar. Porque no frigir dos ovos, Marilu, quem que vai ser prejudicado? O policial que tá lá praticando atos de vandalismo e merece ser punido como qualquer outra pessoa da sociedade, mas o deputado tem a sua imunidade, ele não é punido. Verdade. Você quer o vereador, né? O vereador pelo partido o vereador, o deputado, sei lá, quem quer que seja. Agora, esse ambiente, né? Como você logo no começo falou, isso aí não é uma ação que foi de repente, parece que foi planejada. E com esse ambiente, né? Temos um presidente da República, né? Que é o Bolsonaro, nitidamente, né? Ligado aí contra, né? As manifestações dele, né, são contra aí essa questão de direitos humanos, em favor aí da polícia, tanto que ele sempre coloca, né, aquela mão com arminha. O Carnaval tá aí para também, né, que denunciou toda essa questão. Não existe esse ambiente, né, propício para esses policiais, esses maus policiais fazerem isso e tipo, né, como você falou, vamos ver essa questão da anistia, né, porque depois não vai dar em nada, deixa que a gente segura. Dá essa impressão, Adilson? Dá, pode ser sim, pode contaminar o ambiente. Eu não estou aqui falando que o Bolsonaro é responsável pela greve, não tenho elementos para afirmar isso. Mas que o discurso bélico e esse discurso de morte, de eliminação, ontem ele assinou o decreto para envio da tropa da Força Nacional de Segurança e aproveitou o momento para falar mais uma vez de excludente de ilicitude. O que ele está falando nesse momento é o seguinte: se a tropa federal for lá eliminar um policial militar de greve, então tudo bem, está aplicando excludente de ilicitude, ou seja, a fala dele é contrária aos próprios policiais. Não é eliminando pessoas que nós vamos resolver os problemas. Só que muitos policiais, de maneira incauta, eles acabam embarcando nesse discurso de virilidade, de truculência, de morte, como se alguém que apregoasse isso. São várias pessoas na sociedade que falam isso, utilizam esse tipo de discurso. Apregoasse o bem-estar. Eu queria que esses senhores que apregoam a morte e a eliminação, que o policial tem que matar, visitassem depois os policiais, os familiares do policial militar que se matou, ou que está preso, para ver a desgraça que é na família dessas pessoas. Não estou nem falando da desgraça dos civis mortos, e também não estou relativizando que um vale, comparando que um vale mais do que o outro. Não é isso. É de uma irresponsabilidade, porque veja bem, Marilu, olha que interessante, né, esse discurso contra os direitos humanos. Toda manifestação que pleiteia um bem-estar, uma melhoria nas condições do trabalho, uma manifestação que está visando a afirmação de algum direito humano. Exato. A dignidade, o salário, um ambiente de trabalho digno. Me parece um pouco uma burrice, para falar um termo bem claro, para não falar uma desinformação, que desinformação é pouco, ser contra os direitos humanos, se os direitos humanos são para todos os humanos, porque o policial também é humano, sabe? E precisa ter os seus direitos reconhecidos.
Então, se alguém faz uma manifestação e pleiteia por melhor salário, ele está pleiteando por um reconhecimento de um direito humano seu e da sua família, uma melhor condição de trabalho, uma melhor relação de trabalho, um plano de carreira. Estamos falando todos aí de direitos humanos de primeira, segunda, terceira gerações, sabe? E uma falácia, uma mentira, um padrão de manipulação cada vez mais absurdo que é visto no nosso Brasil. E tem gente que embarca, né, Marilu? Tem gente Tem que gente vai. que embarca nessa onda, só que depois, mortos, feridos, estrupiados, doentes, com doenças crônicas, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. São restolhos. É o lixo que sobrou de uma manipulação, sabe? E deixa lá jogado. Aí não conta. Perfeito. Adilson, é sempre um prazer falar com você, como é bom falar com um bom policial, né? E você é a prova disso. Você é uma pessoa que tem cada vez mais se aprofundado em seus estudos, sendo visitado aí. Você é pesquisador visitante, na realidade, né, de universidades internacionais. E parabéns por todo o seu trabalho. Enfim, é possível termos aí policiais bons, né? Você é a maior prova disso, viu, Adilson? É sempre um prazer falar com você, viu? Um grande abraço. Um abraço, Marilu. É só um tempinho. Nunca sai da minha cabeça uma frase de um policial que foi preso por assassinato e que eu entrevistei no mestrado. Ele falou para mim, quando eu estava preso, a única coisa que tinha na geladeira de casa para minha esposa e para o meu filho era uma garrafa com água. Porque todos os meus amigos que me estimulavam e me tratavam como herói, quando eu fui preso, desapareceram. E a minha esposa tinha que viver de vaquinha. E alguém doar um gênero alimentício aqui e ali. Isso eu não esqueço, isso dói em mim. Não estou falando que ele é santo, que ele não mereceu ser punido. Eu quero falar o grau de manipulação a que essas pessoas são colocadas. E depois elas são descartadas como verdadeiros lixos humanos. E nós temos que batalhar para que isso não aconteça. Muito bem. Que as pessoas tenham mais consciências que não é sair matando e praticando arbitrariedade por aí. Sem Existe dúvida. uma regra. Sigamos as regras e sejamos todos felizes e competentes dentro das nossas possibilidades. Tá certo, É Adilson. isso. Muito obrigada. Importante lembrança essa sua no final da entrevista. Um grande abraço para você, Adilson. Até mais. Tudo de bom. Obrigada. Falamos aqui com Adilson Paes Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo.